Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast do Canal Clima, o seu podcast mensal sobre a HVACR e a VACR. Eu sou a Mariana e nós estamos aqui mais uma vez para aproveitar e lembrar todo mundo que está assistindo ou que está ouvindo a gente que nós estamos no mês de outubro, que é o mês Outubro Rosa, onde acontece a campanha internacional de prevenção e combate ao câncer de mama. Então, você que está aí, aproveitando o clima que eu estou aqui, mais florido aqui no meu plano de fundo, fique atento, procure um médico, cuide da sua saúde. Para você, homem também, não pense que o câncer de mama também é uma questão só para nós mulheres. Você, os homens que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, também tem que se prevenir, tem que se cuidar. Então, fiquem atentos, pessoal? E agora, vamos falar um pouquinho da nossa entrevistada de hoje. É uma pessoa muito querida, acredito também muito conhecida por todos, trabalha numa empresa muito conhecida do mercado e veio contar um pouco da sua experiência para nós, como ela decidiu entrar na profissão que ela atua hoje e veio trazer um pouquinho dessa experiência para todo mundo que está aqui com a gente, Mas vocês vão conhecer ela daqui a pouquinho, depois da vinheta. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Caleb aqui falando mais uma vez e hoje um dia mais do que especial, Todo dia eu falo isso porque todos os dias são especiais. E hoje nós estamos encerrando a nossa série Outubro Rosa, nossa série de convidadas. Nesse mês de outubro nós trouxemos aí algumas personalidades do nosso mercado de HVAC, que tem trabalhado e tem influenciado esse mercado em cada área que elas atuam. E eu vou recapitular para você que caso não viu ainda algum desses podcasts ou assistiu nossos vídeos. No primeiro vídeo nós trouxemos a Ana Paula Basile, que é uma jornalista há mais de 20 anos, com experiência, com know-how e contou muita coisa bacana pra gente. Depois nós trouxemos a Carmozina Santos e a Jo Silva, que são mulheres que atuam mais no campo, na área técnica, na área de instalação, gerenciamento de equipe e todo esse processo. Elas também trouxeram um conteúdo maravilhoso para a gente, a atuação e o crescimento da mulher nesse setor, nessa área. No nosso último podcast, nós trouxemos Priscila Baioco e Cristiane Lacerda, que estão na área de gestão, na área de gestão ali representando grandes empresas, de diretoria, de liderança, e foi muito bom o nosso papo. Se você ainda não viu, corre lá para ver esses podcasts e os outros que nós também já deixamos lá para você. E hoje, encerrando essa nossa série de podcast Outubro Rosa, nós trouxemos Juliana Reinhardt. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do currículo dela e o demais a gente vai descobrindo aqui nesse papo. Olha, ela hoje está como gerente de marketing da Treine na América Latina. Olha só a responsabilidade dessa mulher. Ela veio aqui dar um papinho com a gente. Ela é técnica em publicidade, começou lá em 2013. Também é bacharel em publicidade e em propaganda. Ela se formou nisso em 2007. Ela tem MBA em sustentabilidade e gerenciamento ambiental e empresarial. Em 2011 ela se formou nisso. E ela fez um Master em marketing e gestão de negócios em 2006. Então ela aí tem uma carreira muito forte, muito grande, muito conhecimento bacana. E eu já te convido para colocar o fone de ouvido, aumentar o volume do seu som e prestar muita atenção, porque hoje vai ter muito conteúdo legal. E se você já está gostando desse conteúdo, já deixa esse like aí, já dá um joinha que a gente gosta muito. Isso mede aí a nossa produtividade, para ver se você está gostando do que a gente está trazendo. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu já quero chamar aqui para nossa conversa a Juliana, para ela começar a conversar um pouquinho e explicar um pouquinho para a gente aí como que é essa trajetória dela. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, Caleb. Olá, Mari. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui. Para mim é uma honra participar desse projeto muito legal, inovador, que nasceu no meio de uma pandemia e que está fazendo muito sucesso e fazendo a diferença no nosso segmento. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast número 10. Fique à vontade. Juliana, eu já queria começar aqui o nosso bate-papo,
com a curiosidade, né? Algo que é bem legal e eu acho que vai trazer uma ideia muito bacana para o pessoal, né? Às vezes tem pessoas que nos acompanham, que nos assistem, que ainda está começando na sua carreira, né? Que está buscando ali, né? De onde começar, o que trilhar. E você está no meio do HVAC, né? Vamos falar da engenharia da refrigeração, do ar-condicionado, né? Numa grande empresa, representando uma grande empresa na América Latina, né? E conta pra gente aí como que você chegou nesse patamar, né? O que te fez começar na área da publicidade, o que encheu os seus olhos, né? Quando você iniciou nessa carreira. E depois você fala um pouquinho como que você trilhou para a área do HVAC. Legal, Caleb. Então, eu costumo dizer que eu escolhi a minha profissão aos 14 anos de idade. Quando eu terminei a 8ª série, meu pai sempre foi um grande exemplo para mim, e ele sempre falou da importância dos estudos. Então eu sempre fui uma criança que gostava de estudar. Embora meu pai só tenha o 2º grau, a minha mãe só tem o 1º grau, e os dois sempre me incentivaram muito a estudar. Então, quando eu terminando ali a 8ª série, né, o ensino fundamental, o antigo 1º grau, meu pai falou assim: olha, filha, agora eu quero que você faça um curso técnico junto com o ensino médio. E no colégio que eu estudava, tinha 2 cursos técnicos. Um era magistério e outro processamento de dados. Essas horas a gente entrega a idade, né? E aí, assim, eu falei assim, eu não tenho muita afinidade com crianças, né? E computador eu nem sabia o que era, não tinha computador. Eu falei assim, não quero isso. E eu falei, pai, eu vou pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa. E eu lembro que eu encontrei um colégio, né, na minha cidade, que é Curitiba, né, no estado do Paraná, e tinha um curso de publicidade e propaganda. E olha só, foi muito engraçado. Na época não tinha Google, né? Eu fui para Barça. Eu falei, o que é publicidade e propaganda? E fui lá no P da minha Barça e fui pesquisar. E eu fiz um mini projeto, assim, eu falei pro meu pai, né? Isso com 14 anos, eu falei, olha, pai, eu decidi, eu quero fazer publicidade e propaganda, e eu já verifiquei, são essas áreas de atuação e tal, então foi com o embasamento, né? Eu tive que justificar toda a estrutura, né? Que legal. E aí eu comecei a fazer, né, o curso de publicidade e propaganda. E uma das coisas que é muito engraçado isso, né? Porque o que me chamou muita atenção é que no folheto do colégio tinha uma foto assim de alguém gravando com aquele fundo verde de chroma key, né? E aquilo me encantou. Eu falei, nossa, imagina, vou trabalhar numa área que eu possa, né, gravar e tal. Enfim, foi muito bacana. E eu comecei a estudar nesse colégio. E na época eu já tinha assim uma vida super corrida. No 2º ano do ensino médio, eu já comecei a fazer um estágio. E foi muito interessante que eu fui convidada para ser estagiária da secretaria do colégio. Não tinha nada a ver, né? Então, era trabalho administrativo, pegar documentação, tirar xerox, montar caixa. Era a secretaria junto com a tesouraria. E aí eu digo que foi o momento que eu escutei o primeiro não da minha carreira. Foi antes de começar a trabalhar. Foi quando eu recebi essa proposta e eu fui toda feliz para casa. Eu tinha 16 anos, né? Eu precisava da autorização dos meus pais. Eu falei, pai, eu consegui um emprego. Ele, como assim? Você conseguiu um emprego? Na época eu já fazia inglês, já fazia teatro, fazia o curso técnico junto com o ensino médio. Minha vida já era uma loucura, né? Daí ele falou, não, você não vai trabalhar. E na verdade ele falou uma frase que foi muito forte, marcou a minha vida. Ele falou assim, você não vai dar conta. E eu falei, pai, eu vou dar conta. Ele falou, então vamos fazer um acordo, né? Se as suas notas diminuírem, você vai sair desse estágio. E eu falei, tá bom. E a gente fez um acordo formal. Um acordo de um cavalheiro com uma dama. E, obviamente, depois disso, ele ficou, sempre acompanhava as minhas notas, e ele ficou acompanhando. E claro que foi mais difícil, né? Eu tive que virava madrugada estudando, final de semana, então meus amigos saíam e tal, e eu tava lá estudando. Acabou. Então à tarde que o pessoal, vamos passear no shopping, eu tava lá trabalhando. Mas foi muito importante para minha carreira isso, né? E uma das coisas que eu sempre escutava era assim, Juliana, você tá perdendo seu tempo, porque você tá fazendo um curso de publicidade e propaganda e você tá trabalhando numa secretaria.
E foi interessante assim, financeiramente eu não precisava daquilo, mas eu entendia da importância daquele estágio para a minha carreira, para o meu desenvolvimento. E também porque eu tinha um acordo com meu pai, né? Ele me desafiou e eu precisava mostrar para ele que eu dava conta. Isso foi a minha maior motivação. E eu escutei, eu lembro de um professor, ele falou: Juliana, vai fazer um estágio numa agência, você está perdendo seu tempo. E eu falei: não, eu não quero trabalhar em agência, quero trabalhar do lado do cliente. E existia um departamento de marketing naquele colégio. E eu falei: eu vou trabalhar nesse departamento de marketing. E eu lembro que quando eu terminei o meu curso, eles faziam uma espécie de um concurso assim, entre os alunos, apresentavam o projeto de conclusão de curso, né, um TCC, e eu fiquei em segundo lugar, a minha equipe, né? E ganhava o troféuzinho, peguei aquele troféuzinho, marquei uma conversa com a diretora do colégio. Aí eu falei: olha, eu preciso agora, né, já sou técnica, isso no meu alto dos 18 anos de idade. Eu falei: agora eu preciso trabalhar na minha área. E existe uma área de departamento de marketing, eu quero trabalhar lá. E, enfim, foi muito legal. Busquei essa oportunidade e consegui. Então, logo eu terminei o segundo grau e já comecei a faculdade de Publicidade e Propaganda, já trabalhando, acho que era assistente de marketing, alguma coisa assim que eu já comecei a trabalhar. E aí foi, enfim, entendendo, conhecendo mais como que era a questão do marketing, sempre trabalhando e estudando, a minha vida inteira foi assim, né? Eu fiquei, acho que, desempregada mesmo 6 meses só, e sempre, enfim, conciliando, né, os cursos e o trabalho. E foi muito bacana, foi uma experiência, foi assim que eu comecei a trabalhar na área de marketing, né, Caleb? Legal. Aí depois você já entrou para a faculdade direto, e aí foi trilhando. E conta pra gente assim, um pouco. Pode falar. Depois foi legal, eu fui demitida. Que eu acho que todo mundo vai passar por isso, né? Eu trabalhava então nessa área de departamento de marketing, já cursando a faculdade, e um belo dia eu fui demitida. E eu lembro que eu peguei as minhas coisas, eu saí meio, sabe, demorou alguns minutos assim pra cair a ficha, porque eu sonhava em trilhar uma carreira, né? O meu pai, ele era militar, né, por 7 anos e por 38 policial rodoviário federal. Então, ele sempre me ensinou a importância de seguir a carreira, de você valorizar o trabalho, né? Então, a minha mãe, dona de casa, mas aquela italiana bem dura, bem forte, né? Sempre me cobrando, falando: você tem que correr atrás. Eu falo que a minha mãe me ensinou muito sobre empoderamento feminino, sem nem saber o que é isso, né? Do tipo, você vai fazer, você vai estudar, você não vai depender de ninguém. Motivação nunca faltou em casa, né? Não, conscientemente ela trouxe para você esse empoderamento, né? Sim, sem saber que era um empoderamento, né, feminino, sem saber que ela estava te dando ferramentas, na verdade, né? Exatamente. E a minha mãe, assim, dona de casa, né, um formato muito tradicional de família, mas ela sempre, sabe, nós somos 3 mulheres lá em casa, né, tenho umas 2 irmãs, e nós 3, assim, sempre começamos a trabalhar muito cedo, correr atrás dos nossos sonhos, né? Então, isso é muito legal. E eu fui a primeira pessoa da família a concluir a minha faculdade. Depois que eu me formei, as minhas 2 irmãs, que são bem mais velhas, né? Eu sou bem caçula. Então, eu tenho minha irmã mais velha, 20 anos mais velha que eu, a do meio, 16 anos mais velha do que eu. E quando eu terminei, eu falei: olha, agora vocês têm que tomar vergonha na cara e vão para a faculdade. E hoje as 2 são formadas, eu tenho o maior orgulho disso. Mas enfim, depois dessa demissão, aí eu falei: caramba, agora, né? Foi muito interessante que eu guardava meu dinheirinho do salário de que eu trabalhava já em marketing, e eu consegui me manter por 6 meses. E nesses 6 meses era o último ano da faculdade. Já tinha o meu fundo de emergência, né? Durante 6 meses não precisei pedir nada assim de dinheiro pro meu pai, nada. Eu consegui me bancar, mas morando com meu pai, com a minha mãe ainda, né? Mas chegou uma hora que acabou o dinheiro. Aí eu falei: pai, me dá aquele jornal aí de domingo que eu vou nos classificados. Olha só.
Foi assim que eu procurei emprego. E eu lembro que eu lendo a sessão de classificados no domingo, eu vi 3 vagas de emprego que me interessaram. Uma era para ser coordenadora de eventos, mas imagina, não tinha nem experiência. A outra era para ser vendedora das páginas amarelas, de lista telefônica. E a outra era para ser assistente de marketing na Treine. E eu fiz entrevista nas 3. Não passei de coordenadora, obviamente, né? Mas aí passei das páginas amarelas e da Treine. E eu lembro que das páginas amarelas meu pai não deixou eu aceitar, porque tinha que viajar. E ele falou, não, você é muito nova. Eu tinha 21 anos, né? Ele falou, não, você é muito nova. E era para ficar, assim, muitas semanas fora de casa. E eu me formei em dezembro de 2007. E em janeiro de 2008 eu comecei na Treine. Eu comecei o processo seletivo em novembro. E comecei dia 7 de janeiro de 2008 como assistente administrativo na Treine, mas já na área de marketing, né? Aí começou a sua carreira na empresa, no HVAC. Exatamente. Não é? Juliana. Por favor. Não, pode falar. Na verdade, que eu ia fazer um adendo aqui, que eu venho observando de todas as pessoas que a gente vem entrevistando no podcast, eu tenho visto quantas delas começaram suas carreiras lá com curso técnico, sabe? Eu também comecei e eu vejo, assim, que foi fundamental, assim, para as pessoas, depois de terem decidido o que queriam fazer, também embasarem bem, né, o seu início de carreira para ter uma formação inicial, não? E poder ir atrás daquilo que sempre sonhou, né, com aquilo que queria trabalhar. E você já é, sei lá, acho que é a 4ª pessoa que a gente entrevista que falou, e eu vejo como isso foi fundamental, né? Como foi, assim, decisivo na sua área, entendeu? Não, com certeza, Mari. Por exemplo, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha uma bagagem, né? Já tinha 3 anos. Então, foi muito mais fácil, assim. Então, às vezes, os professores começavam nos conceitos básicos e eu já sabia. Já estava, vamos mais para frente. Então, eu vejo que os cursos técnicos nas áreas técnicas, né, por exemplo, do nosso segmento, né, de HVAC, ele é fundamental, mas é também importante para outras áreas, né, por exemplo, a minha é uma área de humanas, né, mas hoje em dia não vejo muito pessoal buscando isso, mas é muito importante. Eu vejo, assim, que me trouxe, não é só para o currículo, mas é para um conhecimento mesmo, uma base. Para quando eu entrei na graduação, já foi muito mais fácil, né? Muito interessante o curso técnico, sim. Sim, eu também fiz como você, né? Eu escolhi o curso técnico. Eu estava no começo da faculdade também e fiz o curso técnico para saber, porque originalmente eu ia fazer engenharia mecatrônica, né? E aí eu pensei, nossa, mas será que eu gosto mesmo de mecatrônica, né? Eu falei assim, vou fazer um curso técnico, que era uma maneira de adiantar técnica. E da engenharia eu ainda ia demorar uns 3 anos para ver, né? E falei, vou fazer o curso técnico, vamos ver aqui o que foi fundamental para mim, que me ajudou também, como você falou, né? Trouxe muito conhecimento para mim e também me ajudou a definir exatamente dentro da engenharia qual o ramo que eu queria seguir, né? Dentro da engenharia. Para mim foi decisivo também. Então, eu acho que é extremamente importante para as pessoas que tiverem esse interesse irem em busca de cursos nesse sentido, né, curso técnico, para começar a sua formação, né. E na sequência eu queria te perguntar, Juliana, como foi assim, já que você fez a entrevista, foi trabalhar como assistente administrativa na Treine, queria que você contasse pra gente como que foi essa experiência, assim, como que aconteceu? Olha, Mari, isso é interessante, porque assim, imagina, 21 anos, acabei de sair, né, da faculdade, eu queria fazer grandes anúncios, propaganda e não sei o quê. E eu caí numa indústria que eu não sabia nada, não tinha a menor ideia, né? Ar-condicionado, para mim era ar-condicionado janela que tinha e só, sabe, uma coisa que você nunca tinha parado para pensar. E para mim, assim, o grande desafio foi que eu vejo que é uma falha que nós temos no meio acadêmico, é não abordar o marketing B2B. Esse marketing B2B é uma pincelada, então, para mim, foi uma nova faculdade. Quando eu ingressei na Treine, comecei a trabalhar com marketing dentro de uma indústria, foi, assim, uma escola incrível, né? Eu já estou há quase 13 anos na Treine e eu continuo aprendendo muito,
mas eu senti muita falta. Então eu tive que continuar pesquisando, estudando para entender um pouco mais do marketing B2B. Você poderia explicar para a gente rapidinho o que é o marketing B2B? Eu já ouvi falar assim, bem en passant, e eu gostaria de entender melhor o que é isso. Claro, e bom que você me falou, porque a gente é tão acostumada a falar vários termos desses, que eu dizer, ei, peraí, o que é isso, né? Vamos abrir o glossário. Existem dois tipos de marketing, né? Existe o marketing B2C, que é o business to consumer, que é o negócio para o consumidor final, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é um exemplo clássico de marketing B2C, que é para o consumidor final. E existe o nosso marketing, que é o B2B, que é de negócio para negócio. Né? Por exemplo, a Trem, nós fabricamos equipamentos, né, de ar-condicionado e nós vendemos para um shopping center, por exemplo. Então, eu estou vendendo para outra empresa, não estou vendendo para um CNPJ, eu não estou vendendo para um CPF. Então, basicamente, essa a diferença. E todo o processo de venda, ele é muito diferente, né? O Kotler, que é um grande autor que eu adoro, ele sempre fala sobre a diferença, né? E como que você faz uma técnica. Porque enquanto eu trabalho no B2C, que é muito venda por impulso, eu trabalho a emoção, né? Aquela coisa de você estar na fila do caixa e tem na altura baixa, assim, aquele Kinder Ovo, super propositalmente para que as crianças que estão ali junto com a mãe na fila do caixa estão entediadas e, opa, mãe, posso levar esse Kinder Ovo? Então, tudo isso tem um estudo, né, por trás desse marketing de varejo. Quando a gente fala da indústria, eu não posso fazer uma venda por impulso de um chiller, por exemplo, né, de um sistema de climatização. Eu preciso ter uma venda muito mais técnica, muito mais embasada. Então, dentro do nosso marketing, a gente tem dois pilares que são fundamentais. O primeiro é a questão técnica. Então, por isso que o vendedor das nossas soluções, ele precisa ter um conhecimento técnico, porque eu sempre digo que a gente não vende ar-condicionado, nós vendemos soluções de climatização e de controle de temperatura, segurança e conforto do ar interior, né, e qualidade do ar interior. E também a questão do relacionamento. Então, é fundamental a construção. E aí existe, debaixo do marketing B2B, existe o marketing de relacionamento. Então, o marketing de relacionamento é como que eu vou capacitar o meu time de vendas para que ele construa relacionamentos de longo prazo, que a gente fala que são relacionamentos sustentáveis. A partir do momento que eu estabeleço uma parceria entre a minha empresa e a empresa do meu cliente, que pode ser um instalador, eu consigo fazer negócios muito mais lucrativos e eu tenho uma visão de longo prazo. Então, agora que já é a professora, eu já comecei a viajar aqui, mas é uma Aí coisa... ia começar a fazer pergunta aqui. Tá vendo? Isso tem a ver com LTV, não sei o quê, deixa para mais pra frente. Eu falo isso porque, assim, era uma curiosidade minha mesmo, que eu já vi em outras situações o tal do marketing, o pessoal coloca muito B2B, né? Aí eu pensava, B2B, mas o que será que era isso? Agora você esclareceu também a dúvida e acho que todo mundo que tá aí assistindo ou ouvindo também deve estar com essa pulga aí atrás da orelha, mas tá ótimo, tá esclarecido agora. Esclarecido, que bom. Eu queria que você contasse pra gente como foi, né? Como era o seu trabalho, como que foi trabalhar assim, começar como assistente administrativa, né? É isso, se eu não estiver errada. Como que foi entrar na Trem e começar a trabalhar, né? Nessa área que era diferente para você, então? Mari, isso é muito legal, porque assim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai cheio de sonhos e quer, né, conquistar o mundo, tudo aquilo. E assim, eu comecei a trabalhar numa empresa maravilhosa, né, uma multinacional americana, com vários padrões, várias coisas que eu precisei aprender, mas o meu trabalho era muito chato. Essa é a verdade, era muito chato. Porque o que eu precisava fazer? Atualizar catálogo técnico dos equipamentos produzidos na planta que nós temos aqui em Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. É onde eu fiquei baseada por 11 anos. E, assim, para mim era tudo, assim, muito difícil, né? Então, pensa, uma publicitária
Aí eu lembro que eu sempre tive pessoas maravilhosas no meu caminho, né? E o time de engenharia, eu sentava pertinho de engenharia, e toda vez que eu precisava atualizar alguma coisa, eles passavam, olha, você tem que trocar isso. E eu lembro que tinham coisas tão básicas, né? Por exemplo, eu atualizava uma tabela, sei lá, de dados elétricos no catálogo em português e colocava os dados de 50 Hz. Daí o pessoal ia falar, não, Ju, não tem 50 Hz no Brasil, isso é só no catálogo em espanhol e em inglês. Então eu tive que aprender muito. E eu lembro uma vez, foi muito engraçado, eu precisei fazer a capa de um catálogo. Era de um splitão, do nosso splitão. E assim, me mandaram, eu tinha as fotos, eu tinha tirado as fotos, né, da condensadora e da evaporadora, né, do módulo serpentina e do ventilador. E eu fiz, assim, a condensadora gigantesca, do tamanho, assim, de um chiller na proporção, e achei que ficou bonito, entendeu? Visualmente estava equilibrada aquela foto. E aí, na época, o meu chefe, ele falou assim, nossa, Ju, não, você precisa ir para a fábrica, coloca teu IPI agora e vamos descer. Então, eu aprendi o caminho de ir para a fábrica e eu sempre amei estar em contato com o pessoal da linha de produção. Tenho grandes amigos até hoje. Sempre que eu vou para Curitiba, eu vou para a fábrica. Eu adoro o ambiente fabril, assim. Aprendi muito, né? Então, não só a proporção dos equipamentos, mas como que funciona. Eu lembro quando a gente começou a fabricar um equipamento que era um equipamento gigante, um climatizador, né, para salas limpas. Um dia eu precisei mobilizar 30 pessoas da linha de produção para conseguir tirar uma foto legal. Então é muito legal, o pessoal sempre me apoiou muito e sempre teve muita paciência, né? Porque eu sou muito curiosa, eu gosto de sentar e perguntar, não, mas o porquê que é isso e tal. Então foi um grande desafio, assim, Mari, entrar na indústria sem ter a formação técnica. Então, como eu era uma folha em branco, né? Eu não sabia nada, absolutamente nada. Mas a minha curiosidade sempre me levou a buscar, a entender o porquê que é isso. Então, por eu ter começado com atualização de catálogo, eu precisava ler os catálogos. E eu aprendi muito, 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 muito. Então, hoje, por exemplo, fazer uma apresentação, não é claro técnica de produto, mas falar sobre um produto, apresentação para os novos colaboradores que eu faço, é muito fácil, muito simples, né? Porque eu aprendi. Mas foi uma barreira além da questão da mulher, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas conseguir ganhar o espaço dentro de uma indústria, né? A Treine, ela valoriza muito esse conhecimento técnico, sem ter esse conhecimento técnico, mas correndo atrás e buscando conhecimento. Mas foi bem interessante, como que eu comecei. Uhum. E eu ia te perguntar, Ju, tocando nesse ponto, porque assim, você trabalhou então sempre no meio técnico, né, com engenheiro, sei lá, tecnólogo. E você da área de marketing, né, que é uma área de humanas, vamos dizer assim, né, o pessoal técnico ali, acreditou que você vivia, me corrija se eu estiver errada, mais no meio dos... equipe mais formada por homens, né, como que foi esse desafio, assim, trabalhar com esse... Então, totalmente. Né, que ele era diferente, né? Então, quando eu comecei, isso foi em 2008, na planta, eu acho que, assim, de 98% eram homens, tá? Considerando a área administrativa e linha de produção. Então, eu, por muitas vezes, fui a menina do marketing, né? Chama a menina do marketing, porque é a menina do marketing. Só que eu nunca levei isso por um lado pejorativo, né? Eu sempre brincava assim, quando eu fizer 50 anos eu quero que vocês continuem me chamando de menina do marketing, né? Porque aí tudo bem. Hoje é fácil, né? Eu tenho 20 anos, mas daqui 30, eu quero que vocês continuem me chamando de menina do marketing. Eu sempre levei muito na brincadeira, mas eu acredito assim que demandou sim, Mari, ter uma mesmo, né? Uma busca de conhecimento, obviamente eu não tenho conhecimento técnico, mas para poder sentar e discutir, por exemplo, quando eu faço um lançamento de produto para toda a América Latina, eu preciso saber qual que é a proposta de valor do produto, quais são os mercados verticais que eu preciso aplicar para esse produto, para desenvolver toda uma estratégia de lançamento, eu tenho que sim buscar. Então,
o fato de querer buscar, pesquisar, perguntar e sempre correr atrás de conhecimento, hoje me trouxe numa posição que eu consigo sim discutir sobre estratégia de produto com um corpo mais técnico, né? Então, hoje os meus pares são todos engenheiros, têm todo esse conhecimento técnico, e é muito legal. Mas foi algo assim que foi conquistando com o tempo, né? Não foi tão fácil, que existe sim essa barreira, né? De ser uma mulher na indústria e uma mulher que não é da área técnica. Mas eu acredito que hoje, depois aí de quase 13 anos, conquistei meu espaço, sou muito respeitada, e é muito bom isso, a gente olhar para trás e ver que valeu a pena. Tá cortado, Mário? Desculpa, eu tinha silenciado o microfone. Você ia perguntar alguma coisa, Caleb? Senão eu ia seguir nas minhas perguntas aqui. Não, pode fazer mais umas perguntas, depois a gente... Pode fazer? Ô, Ju, é que assim, a gente ficou... Não estava aqui na pauta, mas como você é da área do marketing, né, essas coisas, a gente está pensando em perguntar um pouco sobre a parte de marketing e vendas. Está preparada para responder alguma pergunta? Tudo bem que assim, nós não somos grandes especialistas, nem aqui não é uma sabatina, né? Mas a gente pode perguntar coisas nesse sentido também? Tudo bem por você? Claro! Se eu não souber, então, eu digo que eu não sei. Se eu não souber, você fala, gente, não sei. A gente, corta. Corta essa parte, gente. Essa não. Não, tudo bem. Então tá, então eu vou continuar aqui. Ju, aproveitando que você falou, né, hoje em dia você, né, já é gerente de marketing, já tem uma carreira consolidada, e eu queria que você falasse sobre os desafios de ser, né, uma gerente de marketing representando, né, a América Latina, e também comentasse um pouquinho sobre o programa de equidade que a gente sabe que tem, né, na Training, e o que é isso, explicasse pra gente o que é, comentasse, né, qual é a proposta, né? Queria que você trouxesse pra gente essa experiência. Mari, se você me permite, eu só queria contar como que eu cheguei da posição de gerente de marketing. Acho que tem uma história muito legal, como que aconteceu. Então, eu tive como eu falei para vocês, eu comecei na parte de assistente, atualizando catálogos, só que eu tinha algo assim muito, muito certo no meu coração, né? Quando eu comecei a trabalhar na Training, eu falei, olha, com 30 anos eu vou ser gerente. Isso parecia impossível, né? Porque eu entrei já com 21 anos e mulher, não sou engenheira, como que isso vai acontecer? Eu falei, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu vou dar o meu melhor todos os dias e não vou desistir. Todas as vezes que eu falava isso para alguém, eu falei, não, eu vou ser gerente. Todo mundo fala, nossa, Ju, não, você não vai ser. Eu escutei muitas palavras, né? Muitos nãos da minha vida. E eu aprendi que cada não que eu escutava, eu fazia como eu fiz com aquele não do meu pai, né? Eu falei assim, não, eu vou provar que eu vou conseguir, eu vou fazer. Então eu acho que eu sou muito cabeça dura, eu não desisto fácil das coisas, né? Quando tem algo muito difícil, eu fico e muito trabalho, né? Muito trabalho duro mesmo. Eu acredito que sorte não existe, a gente tem que realmente fazer por merecer. E eu sempre fui muito de trabalhar e porque eu gosto, né? Porque eu amo o que eu faço. Então, o fardo fica muito mais leve nesse sentido. E eu me tornei gerente com 31 anos, mas o que eu falo, assim, a gente costuma falar nos treinamentos, é o aha moment, né? Aquele momento da carreira que vira uma chave. Foi muito interessante isso, eu quero compartilhar com vocês para inspirar outras pessoas que tiverem oportunidade, né? Eu tive uma oportunidade, durante um evento que eu estava organizando, da presidente da América Latina, ela me chamou e ela falou, Juliana, eu quero almoçar amanhã com você, só com você. Porque a gente precisa falar sobre os próximos passos, né? E ela falou isso para mim na noite anterior, obviamente não consegui dormir naquela noite de ansiedade, né? Como que vai ser? Eu vou estar junto com a presidente. Enfim, e eu me preparei, obviamente, né? Eu me preparei, enfim, o que eu ia falar. E foi muito interessante que ela fez uma pergunta assim para mim, Juliana, qual que é o seu próximo passo? Na época, eu era analista de marketing. E eu falei, olha, o meu próximo passo vai ser gerente de marketing para a América Latina. E eu quero, como que eu visualizo isso?
ter uma área de marketing centralizada que coordene todas as ações, porque hoje a gente não tem conexão entre os países, enfim. Montei todo um discurso assim. E sabe quando a pessoa não espera aquilo? Que ela deu, sabe, foi para trás assim na cadeira, ela não esperava aquela resposta. E isso, Caleb, foi em 2016. Então, 3 anos depois, surgiu a vaga, né, de gerente de marketing. Eu falei, agora é a minha vez, né? Então foi muito legal. E eu também, assim, foi sempre correndo atrás mesmo. Eu escutei no meio de uma reunião que ia surgir essa vaga. E eu falei, olha, eu preciso falar quem que vai ser o dono da vaga, né? E era o que hoje é o meu chefe, que é uma pessoa muito inspiradora, o Leandro, que tem a minha idade, ele tem 34 anos e ele é vice-presidente de produto, marketing e pricing para a América Latina. E eu mandei mensagem, ele estava na fábrica naquele dia. E ele fica em Miami, agora está em Davidson, né? Mas ele estava no Brasil naquele dia. Aí eu falei, Leandro, eu preciso falar com você. Eu preciso de 5 minutos. Eu falei, eu preciso de 2 minutos com você. Aí ele demorou um pouco e ele me respondeu, eu tenho 5. Eu falei, fica tranquilo, eu vou tomar 2. E eu subi, falei com ele, eu falei, olha, o pessoal tá lá embaixo, que a gente tava numa reunião de definição de estratégia, né? E eu falei, fiquei sabendo aí que vai abrir uma vaga de marketing e eu quero participar do processo seletivo. Isso, dele também ficou surpreso, dele falou, não, que legal, Juliana. Enfim, aí eu participei de todo o processo, foi aberto no normal, né? Mas foi muito bacana que eu tive essa oportunidade. E o que eu queria, por que eu contei isso, né? Muitas vezes, quem está ingressando no mercado acha que primeiro que é fácil, né? Olha, já chegou até lá, foi fácil. Não existe nada fácil. Você tem que realmente pagar o preço e não desistir. Eu trabalho muito com jovens, né? Eu tenho um trabalho voluntário com jovens numa igreja aqui em Curitiba e eu vejo assim que muitos deles querem as coisas muito rápidas, os resultados rápidos. Isso é uma característica dos millennials, né? Mas a gente tem que ter a paciência. Então eu falo que a paciência, a resiliência é chave para um sucesso numa carreira. Eu ia comentar isso. Eu vi uma coisa que você comentou aí que eu acho que é muito bacana, né? Esses podcasts que a gente está gravando, para mim, tem sido assim, muito legais. Primeiro, de conhecer a história de outras pessoas, né? Pessoas que já estão em uma frequência, que já estão com resultados grandes, né? E é muito gratificante poder bater esse papo. E a gente conhece, assim, de perto, pessoas que deram certo, né, na vida. E quando você fala, por exemplo, assim, eu sempre trabalhei muito e nunca acreditei na sorte, a sorte não existe. Você fala assim, poxa, é verdade, né? A gente escuta isso, né? Mas a gente vem com aquela, não com aquele aprendizado, mas com aquela cultura de esperar que as coisas dão certo, né? Então a gente tem até aquela fé, fala, não, as coisas vão dar certo. Não, vão dar certo. Não, olha, você vai conseguir um bom trabalho, você vai dar bem na vida. Mas não é só isso, né? Só essa fé, como diz, a fé, ela precisa ser colocada em prática, né? É o resultado de ações. Então, a sorte fala assim, não dá para acreditar na sorte, né? No acaso, numa estabilidade e tal. Então, aí, quando eu vejo você falando, poxa vida, eu fiz isso. Outra coisa interessante é quando você fala assim, não foi bem assim com essas palavras que você falou, mas tipo, eu mentalizei que eu estaria lá. Né, você colocou na sua cabeça, olha, eu vou conquistar isso, né? E os nossos resultados, eles são assim, né? Não adianta, a gente é dotado de uma urgência, né? A gente caiu num mundo urgente, em que a gente quer tudo para agora, no máximo para amanhã. Mas quando as coisas vêm fácil, elas vão fácil e a gente não valoriza o processo. No último podcast, eu aprendi, né? Eu ouvi e aprendi e guardei, né? Na verdade a gente já sabia disso, mas se eu não me engano foi a Priscila, ela falou que, né, ela relembrou que o interessante, o legal não é só o resultado, aprenda com o processo, aprenda na caminhada. Né? A gente valoriza muito mais o troféu quando a gente valoriza a nossa caminhada, né? O passo a passo e tal. E é isso que você falou, poxa, com 21 anos eu falei que com 30 eu vou ser gerente. Legal, então você passou a pagar o preço, né? Você
teve a sua sorte, né? A sorte é o resultado de um trabalho bem executado. E aí você foi lá e trabalhou, foram 10 anos. Poxa, o que são 10 anos? Né? E às vezes a gente olha assim, a pergunta que buga a mente da gente é a seguinte: onde que você quer estar daqui a 10 anos? Ninguém para pensar nisso, né? Você fala assim, hoje você está com quantos anos? Tanto. Beleza, daqui a 10 anos, onde você quer estar? Né? E as pessoas não têm isso bem definido, não sabem nem onde vai estar daqui a um ano, daqui a um mês, vão simplesmente vivendo, mas querem um resultado rápido, né? Querem dar bem na vida. E aí eu ouvi você falando sobre o planejamento, sobre o pensar, sobre o planejamento. Aí a sua gerente falou, poxa, o que você quer daqui a tanto tempo? Poxa, eu quero isso. Está bem definido, olha, eu vou estar em tal patamar, vou fazer isso. Já estava na mente, né? E só comentar um pouquinho aqui, né, mais do que eu já estou comentando, mas acaba que vai fluindo. Mas eu aprendi algo muito interessante na Bíblia. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. E ele é uma oração, na verdade, né, que ele fez. E ele fez um pedido a Deus. Ele falou assim, ó, ensina-me, Deus, a contar os meus dias, para que eu encontre coração sábio, né? Aí, beleza, um dia eu parei para pensar sobre isso e falei, poxa, mas isso é muito forte. E se a gente parar para pegar esse pedacinho, a nossa vida muda. O que é contar os meus dias? É analisar, é verificar, né? Ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a analisar a minha vida. A gente não para analisar onde a gente está e para onde a gente quer ir. Então a gente não alcança nada, não alcança um coração sábio, né? Então, às vezes a gente leva muito, não, isso é coisa de religião. Não, para e pensa na sua vida. Onde que eu estou hoje? Hoje eu tenho 27 anos, beleza. Daqui a 10 anos, onde eu quero estar? O ano que vem, onde eu quero estar? Né? Essa questão do planejamento, às vezes não vai estar tudo bem minucioso ali, escrito. Mas, poxa, você tem na sua cabeça, olha, eu quero ser gerente nacional, internacional, eu quero ter a minha empresa, eu quero estar formado. Né? Isso é importante, porque daí você sabe para onde você quer ir. E agora é mais fácil você traçar a rota, né? Então você vai traçar a rota para você chegar lá. Então, eu quero, sei lá, tal salário com tal empresa daqui a 5 anos. Então, beleza, o que você tem que fazer para chegar lá? Tem que ler muito livro, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito. E daí você toma uma decisão, eu vou fazer ou não vou? Se quiser chegar lá, você tem que pagar o preço. Então, beleza, agora eu vou fazer. E aí as coisas vão acontecendo, né? Então é muito bacana quando a gente vê um relato de pessoas que alcançaram aquilo que desejaram, né? Então a gente olha para mim e fala assim, não, então peraí, eu preciso vir aqui, olhar se os meus planejamentos estão certos, eu estou seguindo, para eu alcançar o que eu quero fazer. Bacana. Eu quero falar duas coisas disso, que uma, eu vou pedir licença, que eu quero pegar algo que eu quero te mostrar, mas antes disso, existe um personagem na Bíblia que me motiva muito, que é claro que Jesus é a minha maior motivação, mas José, se você estudar a vida dele, é incrível. José do Egito, ele é um exemplo de resiliência. Ele demorou 22 anos para que o sonho dele fosse cumprido. E ele foi escravo, mas ele foi o melhor escravo. E depois ele foi preso e ele foi o melhor preso. Então ele teve oportunidade. Então eu sempre gosto de fazer essa analogia. Quando eu tive essa oportunidade de estar junto com a presidente da América Latina, é a mesma coisa que José. Quando ele teve a oportunidade de estar na frente do faraó para revelar o sonho. Deu o melhor. Então a gente... pronto, né? Exato, porque tudo que ele passou como escravo e depois dentro da prisão foi uma escola. Então, quando eu olho para trás e falo, poxa, né, eu trabalhei 4 anos lá numa secretaria de colégio que não tinha nada a ver. Não, tudo tem a ver, tudo valeu a pena. Quando eu ficava atualizando o catálogo, se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não tivesse conhecimento, né, que hoje eu tenho sobre os equipamentos. Então, o processo é uma palavra para mim que rege minha vida. Processo. Eu preciso entender os processos. E sobre planejamento, você espera um pouquinho que eu vou pegar uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Espera aí. A gente vai dar uma pausa e a gente já volta. Quando você falar. Beleza, isso aí. Pronto, fui lá, voltei. Posso continuar? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Você falou sobre planejamento, Caleb. Pode. E tanto o processo, que é super importante, a gente entender o processo, pagar o preço, não ficar esperando nada cair do céu,
você tem que pagar o preço. Uma coisa que eu sempre falo, você tem que escolher o seu difícil, né? Difícil é você, de repente, começar a aprender um novo idioma. Por exemplo, quando eu assumi a América Latina, eu estava acostumada a fazer as reuniões em inglês, só que o que eu percebi? Que eu não tinha a mesma resposta das pessoas na América Latina, elas gostavam de falar em espanhol. Então, eu precisei escolher o meu difícil. Ou era não conseguir me comunicar com elas, ou eu estudar o espanhol. Então, você precisa escolher o seu difícil. Se hoje você está numa posição e fala assim, mas é muito difícil aprender um novo idioma, mas é mais difícil você ficar estagnado onde você está. Então, você tem que escolher qual é o seu difícil. E sobre planejamento, olha aqui. Gente, eu tenho, tá vendo aqui, ó, num quadrinho, isso aqui é o meu planejamento até de 5 anos. Meu planejamento de 5 anos. Já fiz há algum tempo, eu fiz em 2017, tem a data que foi iniciado e o planejamento de médio prazo até 2022. Então, tipo 4 divisões, né? Um quadrinho que eu coloquei as áreas e os meus objetivos. Na verdade, são os meus e do meu esposo, então a gente tem isso. Então, quais são, onde que eu quero avançar na minha área pessoal, na minha área financeira? Eu tenho que ter objetivos claros financeiros. Quanto você quer ganhar daqui a 5 anos? O que você quer ter de bens materiais daqui a 5 anos? Profissional, então, eu quero escrever um livro, quero, por exemplo, aula, fazer consultoria, não sei, você tem que colocar claro quais são os seus objetivos. O idioma entra aqui na questão profissional, na área pessoal também, isso é super importante, né? Por exemplo, eu e meu esposo, a gente adora viajar, então a gente tem uma meta de conhecer X países até nesse prazo dos 5 anos. E a questão espiritual também, né? Porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, o equilíbrio dessas 3 áreas, que é o que a gente fala do work-life balance, né? O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é sempre regido também pelo espiritual. Então, isso é super importante. E sabe onde que fica isso, gente? Onde eu trabalho. Tenho na mesa que eu trabalho, agora eu estou trabalhando de casa, né, por causa da pandemia, e tá ali, todo dia eu estou trabalhando e estou vendo. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês. Dediquem, sabe? Não só no começo do ano, isso não precisa ser feito no começo do ano. Eu fiz isso aqui em agosto. Entendeu? E aí, você define suas metas, e as metas precisam ser claras, super claras. Você faz a sua meta de 5 anos, mas faça de 1 ano também. Porque em 1 ano, o que eu vou conseguir atingir? E uma coisa que ninguém lembra de fazer, né? Você define as suas metas, de repente, lá em janeiro, e aí você nunca mais vai olhar, só no janeiro do ano que vem. Então, eu tenho essa dinâmica, eu com meu esposo, a gente pega esse arquivo, que a gente tem o físico, mas o computador a gente tem, e vai atualizando. Isso aqui eu já atingi, olha, isso aqui, poxa, meta de peso, eu tenho meta pra tudo, gente, tem tudo organizadinho. Porque a Alice do País da Maravilha já falava, né, pra quem não sabe, o gato, né, da Alice falava assim, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho pode ser, qualquer caminho serve. Então, a gente não pode ser assim como a Alice no País das Maravilhas, né? A gente é mundo real. Então, ter metas objetivas, fazer a atualização, você revisar essas metas, pelo menos uma vez por mês, dar uma olhadinha nas suas metas, e aí a gente consegue chegar onde você quiser. O grande problema é que eu passei a descobrir isso, né? A gente vem estudando, a gente vem não estudando só a nossa área, né? Esse é outro problema que a gente tem, de estudar só a nossa área e achar que aquilo ali vai dar certo. A gente tem várias coisas ao nosso redor. Às vezes a gente, como pessoa, até pela nossa cultura, pelo nosso crescimento, pelo mundo onde a gente vive, a gente não consegue visualizar isso. E quando você fala para a pessoa assim, coloca a sua meta, onde você vai estar, onde você quer, o que você quer estar ganhando daqui a X tempo. E aí ela fala assim, não, eu quero um salário bom. Ou então ela joga algo muito exorbitante, né? Não tem clareza em falar algo que é tangível, que pode ser alcançado. Às vezes ela fala assim, acho que não merece. A pessoa ganha, por exemplo, um salário mínimo. Mas ela não se enxerga ganhando 2, 3 salários mínimos, ganhando 5 mil reais. Ela não tem essa clareza. Né? Ela tem uma escassez na mente, né? Aí quando ela fala, não, vai, acredita que você pode e tal, não sei o que, ela fala,
Ah, então eu quero estar ganhando 15, 20 mil reais, 50 mil reais. Não, calma. Tem que ter um prazo. Então ela não tem uma... Por causa, né, da vida, né, que teve, aqueles bloqueios, uma mente, né, embotada, né, tem uma crença de não merecimento e tal. E ela não consegue olhar para frente e falar, não, pera, eu posso estar ganhando no final do ano 2 salários. Não, eu posso estar ganhando 3 salários. Né? Então, eu posso trabalhar para isso, eu posso aprender algo novo. É um processo. Então, ela se vê, não, eu estou aqui no ponto X. Então, eu posso, dentro de um ano, aprender um novo idioma, conseguir um novo emprego, ou subir de carreira, ser promovido e dobrar o meu salário no final do ano. Isso é tangível. Ou então, você quer algo maior, beleza, desenhe uma curva maior e se planeje. Mas as pessoas não conseguem olhar para frente e falar assim, poxa, eu posso ganhar tanto, eu posso fazer isso, né? Isso é chocante, né? E isso faz com que as pessoas fiquem travadas, né? Então, como ela não pode se ver lá na frente, aí ela escolhe o fácil, né? O que você falou é muito legal. Escolhe o seu difícil, né? Fácil, mas aí ela vai, não, vou ficar aqui mesmo, né? Não, isso é muito difícil, isso é muito pra mim. E aí vai passando, aí passa um ano, passa outro ano, e quando ela vê, aqueles 10 anos que ela poderia se ver lá na frente, eles passaram e ela continua no mesmo lugar, né? Bom, assim passa a vida de muita gente, né? E isso é, assim, um pouco absurdo quando a gente começa a ter essa clareza, né? Quando você se enxerga, assim, né? Porque para eu falar isso aqui, eu enxerguei em mim, né? Eu vi os bloqueios, né? Eu aprendi, tem vários nomes disso, né? Eu queria que depois você comentasse um pouquinho, que o pessoal falou que você tem conhecimento dessa área. Mas eu conheci como bloqueios mentais, né? E quando eu comecei a observar os meus e comecei a tratar, e aí eu passei a observar nas pessoas e falei, poxa vida, será que eu era assim? Será que eu não era assim? E você vê a sua curva de crescimento, né? Fala, caramba, igual esse ano mesmo, eu fiz algo parecido com o que você fez. Eu nunca tinha feito isso, mas sempre ouvia falar. E aí quando virou, os meus dois últimos anos foram anos muito marcantes para mim, de muito aprendizado. Mas isso eu vou contar o dia que eu tiver num podcast, que eu tiver sendo entrevistado. A gente troca de lado, quero saber essa história, hein? Aí no final do ano passado, eu cheguei, estava num nível assim tão legal que eu consegui perceber o momento que a gente estava vivendo. Eu falei, poxa, a gente está começando o zero de novo. E eu preciso me posicionar. Né? A gente está virando uma década, né? A gente chegou no ano de 2019, então passou-se 10 anos. Como que eu estava? Não foi muito legal, aconteceu muita coisa boa, principalmente no final. Mas a gente está começando, então eu vou me posicionar agora, no ano zero, e vou me medir nesses 10 anos. Beleza, só o fato de eu me posicionar já mudou muita coisa. Então eu comecei a procurar ferramentas que eu poderia melhorar isso e tal. E eu achei uma ferramenta, né? Eu achei como se fala, como se fosse um dado, uns relatórios, né, que a gente faz, que você preenche, e ali você faz o seu quadro de visão, vamos colocar assim. Então eu analisei o meu último ano, como foi, analisei tudo no geral, e eu analisei o meu ano à frente. Essa ferramenta chama o ano à frente. Né? Depois, se o pessoal estiver aí na internet, procure, chama o ano à frente. O fato de eu olhar para o meu passado foi chocante. Eu passei 4 horas escrevendo isso. Comecei à noite, falei, na hora que estava todo mundo quieto, eu falei, eu vou fazer isso aqui. Enquanto eu não parar, eu não faço. E eu passei 4 horas. 4 horas ou 6 horas, não sei agora. Mas eu sei que eu entrei madrugada dentro. E falei, enquanto eu não parar, não acabar, eu não paro. E comecei a observar o meu último ano. E foi ano mês por mês. E o fato de eu observar, por exemplo, quando você fala assim, fala sobre a sua vida sentimental. Ainda mais a gente que é homem, né? Aí você vai falar sobre os seus sentimentos. Fala, poxa, o que é sentimento? Como é que funciona isso aí? Você começa a se observar e você escreve sobre isso, é chocante a reação que você tem. O resultado que você tem sobre isso. Fala sobre os seus resultados no trabalho no último ano. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. E você começa a relatar isso, e você se coloca numa posição de restart, você se restarta. E aí o segundo passo é você escrever o seu ano à frente. O que você quer fazer e fazer todo esse passo a passo do seu ano e tal. Tem todo umas coisas bem legais que você vai escrevendo. E aí eu fiz tudo direitinho, tá? Eu coloquei no começo do ano. E agora,
eu fiquei muito, muito feliz porque agora, nesse começo de outubro agora, algo que eu coloquei assim, poxa, isso aqui pode ser que eu não consiga concretizar. Eu consegui concretizar. Né? Eu falei, caramba, deu muito certo, olha. Né? E não foi o fato de eu escrever, não é o fato de vocês, eu vou escrever lá e vai dar certo, não. Mas é o fato de você escrever, saber que pode chegar e trabalhar para isso. Né? Porque eu trabalhei aí, nós estamos no mês 10, então são mais de 10 anos, 10 meses, né? Que eu venho trabalhando isso desde o ano passado. E agora eu consegui, bem do jeitinho que eu tinha escrito lá. Então eu fiquei muito satisfeito. E isso que a gente precisa fazer, né? Lógico que tiveram outras coisas. Mas isso que a gente precisa fazer, poxa, olhar para frente, olhar para agora e olhar para trás. E aí você vai seguindo a sua caminhada. Deixa eu parar de falar um pouco, eu falo demais também. Não, mas vai, Mari, pergunta aí. Não, cara, na verdade eu tô ouvindo aqui, ouvindo vocês comentarem e pensando que muitas das vezes eu fiz planejamento, eu nunca coloquei no papel, né? Muitas coisas, mas eu sempre idealizei aonde que eu queria fazer e onde eu queria chegar, né? E aí eu tô ouvindo vocês falarem que fizeram planos e puseram, né, quadros e tudo, assim, agora eu cheguei na fase que eu preciso renovar os meus planos para os próximos 5, 10 anos, né? E eu tô achando fantástica essa fala de vocês e isso só mostra para mim, né, que realmente que isso é verdade, que isso se torna real desde que você ponha isso como meta e como um objetivo para você, entendeu? Você tem que enxergar mesmo lá na frente aquilo que você almeja e trabalhar para que aquilo dê certo, né? Tanto a Juliana, né, quanto o Caleb, para mim, são exemplos, e todas as pessoas também que a gente entrevistou são exemplos de que isso é real e dá certo, entendeu? Então eu achei fantástico, mas pode falar, gente. Mas sabe o que é importante? Assim, são duas coisas. Muitas vezes as pessoas fazem o planejamento, mas não criam um plano de ação. O que o Caleb falou é isso, né? Ele colocou os objetivos e como que eu vou alcançar esse objetivo, né? Então, por exemplo, eu quero falar um novo idioma. Então, o que eu vou fazer para em um ano estar falando um novo idioma? Qual que é o meu plano de ação? E aí você vai entrando no tático, no detalhado, né? Que é o teu planejamento mensal. Por exemplo, vou continuar falando da história do idioma. Então, você definir que 2 vezes por semana, 1 hora, né? Por exemplo, 2 horas na semana, eu vou me dedicar a estudar um novo idioma. Ou eu quero aprender sobre liderança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um mentor, uma mentora. Então, definir ações para que você consiga chegar onde você quer. Isso é super importante, muito importante mesmo. Não, é essencial, Ju. Você tem toda a razão. E fica aí como dica, como conselho para quem está ouvindo e assistindo a gente. Eu acho que seja na profissão que a pessoa desejar, né, naquilo que ela tiver como ideal, para ela traçar esses planos e ter a ideia, mas também pôr em ação, né? E só ideias também não são legais, mas também não geram resultados, são as ideias, né? Mas... pode falar, cara, diga aí. Não, só um comentário, acho que você vai fazer a próxima pergunta. Sim. Mas algo importante que eu aprendi também no meio aí desse ano, que é o seguinte, você traça suas metas, né? Então, beleza. Vamos continuar no plano do inglês. Até o final do ano eu vou estar fluente no inglês. Beleza, mas até o final do ano são 12 meses. Acontece muita coisa, né? E aqui o exemplo é o inglês, mas em várias áreas da vida, às vezes é preciso mudar a estratégia. E às vezes até mudar a rota, né? Para você continuar conseguindo a sua trajetória, né? Então, você traça uma rota pequena, mas assim, a nossa vida eu aprendi a olhar ela como uma navegação, né? Você está num ponto ali, você está meio que num barco, e para mim isso faz muito sentido, né? Não sei se quando eu falo assim, acho que as pessoas falam assim, não, esse menino está viajando. Mas para mim faz muito sentido eu olhar que a vida ela é um oceano, e nós estamos em barcos, em embarcações, e cada um está na sua embarcação. Ora alguém está na sua embarcação, ora você está na de alguém, e depois não, existem várias ilhas onde você escolhe chegar. Tem pessoas que escolhem ficar na primeira ilha ali desse grande oceano, e para ela está muito bom. Mas tem pessoas que falam, não, cara, essa não tá boa. Mas para você chegar na próxima ilha, você tem que remar um pouco, né? Aí você fala assim, não, eu quero chegar
em tal lugar da minha vida. E você faz aquela rota, começa a remar, começa a trabalhar, e tá indo, e passa um mês. Só que acontece várias coisas no trajeto e nesse percurso. E às vezes é preciso mudar um pouquinho a rota para você continuar. Né? Não adianta você ficar ali persistindo em algo que talvez vai atrasar ou vai te atrapalhar. Então isso é importante, tipo assim, eu estou na minha rota, mas peraí, isso aqui é o melhor? Você fez um pouquinho e testou. Estou estudando inglês, beleza, vou fazer a distância, mas está funcionando? Não, então eu preciso olhar outra forma. Vou ter que ir para o presencial. Não, tem várias pessoas. Preciso fazer sozinho. Não sei, preciso fazer com um homem, com uma mulher, com uma pessoa da minha idade, uma pessoa mais velha. Existem várias formas que a gente tem que ir se renovando, né? Essa é a importância de a gente voltar lá no nosso planejamento e olhar, não, peraí, o meu trajeto é para chegar no final do ano sendo fluente, mas a minha rota está funcionando, o inglês pela internet está funcionando, não, eu preciso de ouvir podcast, eu preciso de assistir filme para me intensificar isso aqui. Então, no meu trajeto do trabalho no metrô, eu vou dar uma melhorada escutando podcast em inglês. Então, beleza, você já mudou um pouco a rota. Né? Em vez de escutar música, agora você escuta alguma coisa no inglês, escuta música em inglês. Já mudou um pouco a rota. Isso é no geral, porque às vezes você fica ali, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas acaba que não dá muito certo, porque a rota que você planejou, que você persistiu, não era a adequada, né? E eu percebi que isso está muito naquele... mais um bloqueio, né? Que às vezes até eu tinha, de você fazer um planejamento e insistir, não, muda um pouquinho, não, o meu que vai dar certo, eu sei que vai dar certo. E a gente confunde isso com fé, né? Não, eu tenho fé que vai dar certo. Não, calma, abaixa um pouquinho a bola, analisa, entendeu? Se precisar de mudar um pouquinho, muda. Se precisar de virar um pouquinho para direita, para trás não volta, mas para frente, né? Vira um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro e continua. Às vezes essa mudança, ela até acelera o seu processo, né? Às vezes você vai mudar um pouquinho, vai trazer alguma coisa, vai tirar alguma coisa que vai te ajudar a ir mais rápido. Então, no meio, né, da nossa trajetória, é importante a gente dar uma verificada, né, como é que estão os planos aí. Aproveitando que o Caleb falou sobre bloqueios, né? Queria puxar o assunto dos vieses inconscientes, que você também é conhecida por ministrar palestras com esse tema, né? Inclusive até assisti outro dia uma entrevista que teve com você falou sobre isso, né? Para o evento da Brava, né? Queria que você falasse um pouco para a gente, que eu acredito que esteja, de certa maneira, relacionado com esses bloqueios que a gente tem um pouquinho dos vieses inconscientes envolvidos ali. Sem dúvida nenhuma, Mari. Por isso que, na verdade, a primeira vez que eu escutei sobre os vieses inconscientes, acredito que foi em 2016, num evento de liderança feminina. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e falei, caramba, aquilo foi né? Eu falei, nossa. E aí eu fui atrás, fui estudar e tal. E eu sempre tento trazer para aplicar para minha vida, né? Quando eu aprendo algo novo. E eu entendo assim, que os vieses inconscientes, a melhor definição, os vieses inconscientes são os óculos, a maneira que você enxerga o mundo, é a lente que você enxerga o mundo. E aí a gente pode falar um pouco de psicologia, de neurociência, eu não vou entrar no detalhe aqui, né? Porque isso é papo para mais uma hora. Outro dia a gente pode voltar para falar só dos vieses inconscientes aqui. Mas, basicamente, resumindo, né, o que são os vieses inconscientes? São as associações automáticas que o nosso cérebro faz. Então, o nosso cérebro ele é programado para tomar decisões rápidas. Ele sempre vai buscar atalho para gastar menos energia. Então, se você olha alguém, você tem uma opinião formada sobre alguém, mas com base em algo que aconteceu lá no passado. Então, essa associação automática e inconsciente são os vieses inconscientes. Então, por exemplo, às vezes você se depara com alguma coisa, com alguma pessoa e você fala, mas tal pessoa é assim. Mas como? Você conhece a pessoa? Não, mas o porquê? Muitas vezes a gente não faz esse questionamento. Então, a ONU Mulheres, ela tem um documento e ela reconhece 5 vieses inconscientes. Eu vou ler aqui eles para vocês.
Então, o primeiro é o viés de afinidade, tá? Então, tem alguma coisa que nós temos em comum e isso vai tornar uma afinidade, né? A gente escuta que os opostos se atraem, mas na verdade são os semelhantes que se atraem, né? Se você pensar nos seus 3 melhores amigos, você vai ver que existem semelhanças entre eles. Então, esse é o viés de afinidade. Você vai, de repente, julgar uma pessoa melhor porque você tem alguma coisa em comum com ela. O segundo viés é o viés de percepção. Então, você acaba tendo uma visão sobre algo e você acredita que é aquilo. Mas, poxa, mas por que eu penso desse jeito? Não, mas é a tua percepção. Sempre buscando alguma coisa que aconteceu lá atrás. O terceiro viés é o viés confirmatório. O viés confirmatório é você tem uma opinião sobre alguma coisa e você busca outras coisas que vão confirmar aquela sua opinião, que não tem base nenhuma. Eu adoro citar o exemplo de que os homens dizem que as mulheres dirigem mal. E aí, se o homem vê a mulher no trânsito, dirigindo mal, fazendo algo errado, olha aí, sabia? Viu? É mulher. Mas quando você vê uma mulher dirigindo bem, você não fala nada, aquilo passa batido, entendeu? É o viés confirmatório. Você tem aqui, não, mas você vai buscar aquela confirmação. Então, as mulheres sofrem muito isso no ambiente de trabalho, porque, olha, sabia, é mulher, não, olha, não sabe falar, não sabe se portar. E às vezes, se fosse um homem fazendo tendo a mesma atitude, não teria essa mesma opinião, né? O quarto viés é o efeito halo ou auréola. Por exemplo, eu agora, por exemplo, estou morando em São Paulo e encontro alguém que é de Curitiba. E só por esse simples fato, eu já acho essa pessoa maravilhosa. Ou estou num processo seletivo analisando currículos e encontro alguém que se formou na mesma instituição de ensino que eu me formei. E com base nisso eu já acho que é um bom aluno, uma boa aluna. Mas não, só tem o mesmo currículo que você. Então esse é o efeito auréola, né? Que você entende que aquela pessoa é melhor, mas com base num fato só que você se identifica. E o quinto efeito é o efeito de grupo. O quinto viés consciente é o efeito do grupo, que é o mais bizarro, que a gente não percebe. Para cada um desses viés, na minha palestra, eu mostro vídeos que confirmam. E esse efeito de grupo é um teste muito legal, que foi feito nos Estados Unidos, que eles colocam numa sala de espera de um médico um apito. Então, são todos atores e uma pessoa não é realmente uma pessoa que foi se consultar no oftalmo. E toda vez que toca o apito, os atores se levantam. E a pessoa fica, né, mas por que estão se levantando? No terceiro apito, ela levanta também. E ela não pergunta, simplesmente levanta. E é muito interessante que daí o estudo vai avançando, todos aqueles atores saem, eles são chamados, né, para consulta, saem. Aquela pessoa que não era a aluna, não era atriz, ela começa a repetir o processo e de repente a gente tem uma sala inteira de pessoas que não estavam atuando, que não sabiam e ficam de pé toda vez que toca o apito. Então é bizarro, acho que assim, esse é o exemplo mais que dá para acreditar, mas sim, nós buscamos ter alguma semelhança e ficar mais parecido com o grupo. Então você vê linha, fila, várias coisas que são meio que inconscientes. Efeito manada, né? Efeito manada, exatamente, o efeito manada. Então as pessoas acabam tendo comportamento em grupo e você, não, mas se perguntou por que isso, né? Então, só uma pincelada aí do que são os vieses inconscientes. Assim, não, porque eu quero saber sobre, né? Eu acho interessante a gente vai falar sobre o programa de equidade da Training. Eu queria comentar um pouquinho sobre o seu trabalho, de o que você faz no Comitê de Mulheres da Abrava, entendeu? Eu acho importante a gente falar também sobre isso. E porque, de certa maneira, tá tudo ligado, né? Porque são mulheres que cada vez mais estão ocupando espaços. E mesmo na Abrava, que a gente sabe que já é um ambiente, assim, que tende a ter mais os homens mesmo, que são os caras antigos no mercado, nas empresas, né? Então eles acabam ocupando certas posições dentro da associação. E eu percebo que a mulherada vem, aos pouquinhos foi galgando espaço, foi abrindo caminho e até que, né, comitê de mulheres, e o negócio tá se movimentando, né? E eu queria saber um pouco sobre o seu trabalho lá nesse comitê, entendeu?
Mari, assim, a primeira vez que a Treine começou a se movimentar foi em 2015, quando a gente participou de um evento, que era um evento global de liderança feminina. E foi muito interessante porque nesse evento era proibido entrar homem. Assim, nem segurança, então era só mulher, um evento de mulheres e para mulheres. Enfim, foi a primeira vez que eu comecei a entender e escutar, foi um evento muito interessante. Mas no ano seguinte, 2016, eu participei de um outro evento, aí aqui no Brasil mesmo, e aí também sobre liderança feminina, mas começou já a falar sobre equidade. Então, existe uma diferença, né? Alguns termos, então, por exemplo, quando a gente fala do feminismo e do feminismo, é diferente, né? O feminismo está para o machismo. Então é achar que as mulheres são superiores. Porém, o feminismo, que hoje foi muito deturpado, né, e esse conceito, mas o feminismo, ele busca equidade. Ele não busca a mulher ser melhor, né? E eu gosto muito do termo equidade do que igualdade. Porque homens e mulheres não vão ser iguais nunca. Nós somos diferentes, mas nós podemos ser equivalentes, e quando nós somos equivalentes, nós estamos equilibrados. Por isso eu gosto da palavra da equidade. Então a gente sempre, em todos os trabalhos que a gente faz dentro da Treine, a gente fala sobre a equidade de gênero. É onde eu tenho a paridade de gênero, né? Ou outra palavra é a paridade. E isso começou em 2016, quando nós trouxemos para a América Latina, através de uma grande mentora minha, que é a Patrícia Correia. Ela trouxe o conceito do grupo que a gente chama de WEN, que é o Woman Employee Network, que é um grupo voluntário de mulheres que buscam uma incentivar a outra, desenvolvimento de carreira, para que a gente consiga alcançar as nossas metas de paridade de gênero. Em 2017, o nosso CEO, Mike Lamach, ele assinou um compromisso com a paridade de gênero. Junto com outros CEOs, foi um encontro com 150 CEOs nos Estados Unidos. Ele assinou o termo, né, que em inglês é Paradigm for Parity, que é esse compromisso com a paridade, e ele se comprometeu até 2030 ter a equidade de gênero, ou seja, 50% homem, 50% mulher na liderança executiva, no border da empresa, ou seja, os reportes diretos do nosso CEO, ser realmente a equidade de gênero. Só que para isso, seria muito fácil o Mike Lamach tomar a decisão, nosso CEO, de, por exemplo, demitir 50% dos homens e contratar 50% de mulheres. Mas não é esse o objetivo da Treine. A Treine quer trabalhar desde a base. Então, quando eu abro vagas, por exemplo, que no passado eram somente para homens, e eu começo a dar oportunidade para mulheres, eu entendo que eu vou trabalhar o desenvolvimento desse talento dessas mulheres, para que daqui 10 anos elas possam estar numa posição de liderança. Então, eu sou um exemplo disso, né? Eu comecei, como eu falei para vocês, como assistente administrativo, né? E hoje, depois de 11 anos, 10 anos, eu assumi a posição aí de gerente de América Latina. Então, foi um processo. Seria muito fácil contratar uma outra mulher, mas desenvolver dentro de casa, esse é o grande desafio da Treine. Então, o grupo que nós temos, que é o WEN, tem justamente esse objetivo. Um dos pilares que nós trabalhamos muito é com a questão de mentoria. Hoje, por exemplo, eu estou mentorando 6 mulheres. Mulheres que são de dentro da Treine, mulheres fora da Treine, mulheres fora da indústria. E é algo assim que eu falo do trabalho voluntário, isso é muito importante. A gente entender, o poder ajudar, o poder contribuir, às vezes dar uma dica que pode mudar a direção da carreira de uma pessoa. E pegando o ganchinho aí da questão da mentoria, também deixando uma dica para o pessoal buscar realmente mentores, e que sejam homens e mulheres. Eu tenho mentores homens e tenho mentoras mulheres. Então é muito interessante você pegar uma situação e levar para o mentor homem e mentor mulher, que você vai ver 2 percepções diferentes, né? Então isso foi uma chave e é uma das estratégias que a gente usa dentro do WEN. E depois disso, o que aconteceu? Esse ano, a Priscila Baiocco me convidou para participar do Comitê de Mulheres da Brava, né? Porque a gente já começou a ver esse movimento
que na verdade começou em 2018, com um evento agora que são elas, no AVAC-R, né, liderado pela Viviane Nunes e pela Carmozinda, que são mulheres incríveis, que eu amo de paixão, são minhas amigas mesmo, pessoais, e elas começaram esse movimento no nosso setor, e realmente a mexer, e a gente vê tantas mulheres, né, que são incríveis. Eu tenho certeza que se vocês continuassem só entrevistando as mulheres, vocês teriam toda semana por um ano, mulheres maravilhosas na nossa indústria. E eu acredito que uma das nossas maiores missões é mostrar que sim, existem mulheres na nossa indústria. Toda vez que eu escuto, mas existe técnica que instala ar-condicionado? Sim, existem técnicas de excelência executando as suas atividades hoje no nosso setor. E quando a Pri me convidou, então, para assumir o subcomitê de marketing, eu entendo que o nosso principal, a gente tem dois objetivos muito claros, né? O primeiro é trabalhar com as mulheres, né? As mulheres do nosso setor. Mulheres que às vezes estão numa área administrativa, que eu já escutei muito, que querem ir para campo, mas que acham que não tem espaço para elas. Então, sim, tem espaço para todo mundo que esteja disposto a pagar o preço vai ter espaço. E o outro pilar é trabalhar junto com as empresas, para que as empresas também, como as empresas são sempre formadas por pessoas, a gente tem vários vieses inconscientes, né, como eu falei aqui. Então, para que a gente traga esse entendimento para as empresas e para encorajar as empresas de dar oportunidade também para as mulheres, e as empresas estão cada vez mais entendendo que empresas diversas e inclusivas, elas são muito mais inovadoras, muito mais lucrativas e tenham sucesso em todas as áreas, né? Então, se eu coloco numa mesa para discutir um problema, para encontrar a solução de um problema, só pessoas de uma mesma área, só pego engenheiros, homens, eles vão ter, de repente, todos vão chegar numa conclusão, uma unanimidade muito mais fácil. Agora, se eu vamos chamar uma mulher diferente, vou chamar uma mulher, vou pegar alguém da linha de produção, alguém de campo, alguém de marketing, vamos fazer um brainstorm aqui, vamos discutir as ideias. Então, as empresas mais inovadoras estão entendendo isso. Então, eu vejo assim, não é uma tendência, não é uma moda, entendeu? É uma tendência do mercado. O mercado vai seguir justamente para isso. E eu fico muito feliz em fazer parte disso, né? De começar a trazer esses conceitos para a nossa indústria, que a gente sabe que por muitos anos aí foi liderada realmente por homens, e hoje nós estamos abrindo espaço para as mulheres, e que são mulheres extremamente competentes e que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Legal. Juliana, eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre inovação, né? Logicamente você falou mais a parte da equidade, mas o mundo, né, toda a nossa inovação, eles vão tendendo para algumas coisas e tal, para modernização e tal. Hoje a gente tem a parte da equidade, mas existem empresas. Por que eu estou perguntando isso aqui? Por causa de que às vezes pessoas que nos ouvem e nos assistem, às vezes estão iniciando uma empresa, às vezes são técnicos, às vezes são profissionais, engenheiros que estão começando, né, no mercado. E a questão da inovação, né, a questão de seguir tendências. Eu queria que você comentasse até a sua visão profissional, ou até o jeito, o treino de ver isso, né, a questão de inovação e de valorização. Porque a gente tinha empresas lá no passado que não olhava muito o lado do colaborador, né? Existia um padrão que era voltado para o resultado, então precisava de ter um certo X de produção, sei lá o que fosse que aquela empresa trabalhasse. Beleza, num certo ponto as empresas passaram a olhar mais o colaborador. Então agora não se chama mais funcionário, se chama colaborador e tal, trouxe mais para perto. Algumas empresas foram além, né, empresas de escritórios e tal, e até indústrias que deram espaços para as pessoas serem mais pessoas, né? Então, você tem um espaço para você ficar mais à vontade, para poder descansar, tem uma área de música, você quer parar o seu trabalho, tem uma área de música ali para você se expressar, tem essas coisas. Outras empresas não obrigam mais as pessoas a cumprir o seu horário na empresa. Poxa, pode fazer um home office. Você não quer vir para a empresa hoje? Tudo bem, não venha. Fique lá na sua casa tranquilo, ou venha quando você der, venha à noite, venha de manhã. Deram liberdade para as pessoas trabalharem, acreditando que a pessoa estando mais à vontade, ela vai dar um resultado
mais efetivo, né, com mais qualidade. E hoje a gente tem essa questão da equidade, né, que traz aí tanto homens, mulheres e também outras pessoas aí para a inclusão, né, na indústria. Mas comenta um pouquinho dessa evolução e da inclinação das indústrias, das empresas, né, ou das microempresas, a importância, né, de valorização, isso num todo, né, de olhar para o colaborador, de olhar para uma pessoa como pessoa. Isso dá resultado? Como que é isso aí? Sem dúvida nenhuma, Caleb, isso é muito ligado ao engajamento, que é outra palavra que a gente escuta muito, né? Então, na Treine, nós temos, todo ano, a gente tem uma pesquisa de engajamento dos colaboradores. Isso é levado muito a sério. Então, são várias perguntas que são feitas. Por exemplo, nós acabamos de recebemos o resultado essa semana. E, com base naquilo, são criados planos de ação. Plano de ação específico para mitigar algum problema. Não sei, vamos supor, por exemplo, a questão do equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional. Era algo que os colaboradores da Treine reclamavam, eu não consigo ter esse equilíbrio. Então, a jornada flexível, que hoje nós temos, flexibilidade de horário, trouxe, né? Então, imagina, eu fiquei 7 anos trabalhando na fábrica, eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 5h18, né? É horário de planta, de fábrica mesmo, né? Linha produção. Então, e aí veio, alguns anos atrás, essa flexibilidade de jornada, né? Então, eu posso fazer, existe um range, né? Chegar, eu não lembro, acho que era até 9 horas, enfim, mas que você chega um pouquinho mais tarde, porque eu quero fazer uma atividade física de manhã, quero levar os meus filhos no colégio, né, para quem tem filho, enfim, você poder ter esse equilíbrio. Então, isso é algo que a Treine já estava olhando e, sem dúvida nenhuma, melhor engajamento e colaboradores engajados, eles são muito mais produtivos. Você diminui a rotatividade, porque se eu estou satisfeita com o meu trabalho, eu vou dar mais, vou ser mais produtivo, vou produzir mais e não vou pensar, e é uma outra pergunta que tem na nossa pesquisa, inclusive, que é cogitar sair da empresa, tá? Então, uma outra coisa que eu queria falar sobre a questão da pandemia. Eu acredito que a pandemia, ela veio para quebrar vários paradigmas, né? Por exemplo, eu estou trabalhando de home office desde março. Eu estou trabalhando aqui da minha casa, estou fazendo hoje, gravando aqui com vocês da minha casa. Porque a conectividade nos permite isso, né? Hoje a internet nos permite isso. E, por exemplo, eu como tenho atuação de América Latina, eu tenho reunião via videochamada o dia inteiro com pessoas de toda a América Latina. Então, às vezes é reunião com o pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Argentina, do México, de Porto Rico, do Chile. Então, eu tenho fornecedor meu que é do Chile. Então, a gente conseguir conciliar isso. Aí, por exemplo, eu tenho a questão do fuso. Então, para mim, não vale mais a pena entrar às 7h30 da manhã, porque eu não consigo falar com ninguém que esteja num fuso diferente. Então, aí o que eu fiz? Eu falei, eu entro um pouco mais tarde e eu vou cuidar da minha saúde. Então, eu faço a minha atividade física de manhã e eu entro um pouco mais tarde. Então, isso vai o quê? Vou estar muito mais energizada e vou produzir muito mais. Então, a pandemia veio para trazer essa visão para as empresas de que a questão do horário, é claro que quando a gente fala de linha de produção não se aplica, né? Mas ter funcionários que estão com essa flexibilidade de horário vai ser entrega, é muito mais, né? Então, as empresas lá do Vale do Silício, né? Google, Facebook, essas empresas já entenderam isso há muito tempo. É produtividade. Então, se você vai, de repente, eu funciono melhor trabalhando de madrugada. Muitas pessoas trabalham só de madrugada. Então, você ter essa flexibilidade é muito importante. Mas depende de 2 pontos. Primeiro, a maturidade da pessoa. A pessoa tem que ter essa maturidade. E outra, um sentimento de dono. Então, assim, a gente falou de funcionário, a gente falou de colaborador. E a próxima etapa que eu vejo, Caleb, é você ter o sentimento de dono. Que existe uma palavrinha em inglês que a gente escuta muito, que é ownership. Eu preciso ter o sentimento de dono. Eu faço parte disso, né? Eu faço parte da Treine. Eu sou dona de um pedacinho da Treine, né? É como se a gente fosse um acionista da empresa, né? Mesmo não sendo, eu sendo um colaborador, mas eu entendo que eu faço aquilo que é o intraempreendedor.
Então, você falou do empreendedor, né? A pessoa que tem a sua empresa de instalação, ele já tem o sentimento de dono porque ele é o dono. Agora, o desafio é quem é colaborador de uma empresa ser intraempreendedor. Então, você querer buscar, dar o seu melhor e fazer, essa é a chave para você conseguir alcançar, por exemplo, flexibilidade de horário, conseguir alcançar muitas coisas, e o funcionário vai ser muito mais, ou o colaborador, né, ele vai ser muito mais produtivo nesse sentido, sem dúvida nenhuma. E eu creio que a pandemia veio para nos trazer novos conceitos mesmo de trabalho. Então, por exemplo, ontem era 9 horas da noite e eu estava finalizando uma reunião com o pessoal do Chile, entendeu? Então é essa flexibilidade, mas eu não preciso estar às 8 horas na frente do computador. Então essa flexibilidade vai nos gerar muito mais produtividade. E essa é uma dica aí para quem é empreendedor mesmo, né, o empresário, dono do seu negócio, trazer essa liberdade. E só mais uma coisinha, uma dica assim, super simples, de você falou, né, de o funcionário não ser mais a figura, né? Eu tenho duas personas, né? Eu tenho a persona do meu funcionário, a hora que eu viro a chave às 8 horas da manhã e desligo às 18 horas, e trazer essa proximidade. Isso, Caleb, foi algo que eu precisei vencer na minha vida. Eu tinha muito separado, assim, as coisas. Eu não gostava de misturar, né? Eu acho que, porque eu sou curitibana, curitibano é muito fechado, né? Então eu não gostava de falar no meu ambiente de trabalho sobre a minha vida pessoal. E durante uma mentoria, uma das minhas mentoras falou assim: mas Juliana, você tem um projeto incrível, por exemplo, de que você dá aula e ninguém sabe aqui que você faz isso. Então, quando você começa a falar sobre a sua vida pessoal, sobre os projetos que você está desenvolvendo dentro do seu ambiente de trabalho, vai ser muito mais rico. Você consegue fazer conexões, você consegue abrir portas, Sim. muitas portas. Isso é bem legal. E aí a história que eu ia falar de uma dica, né, super simples para todos os gestores, né, quem é dono de empresa, que faz aquela reunião de segunda-feira, comece a tua reunião de segunda-feira pedindo para que cada um do seu time conte como foi seu final de semana. Ou fale assim: vamos começar com uma notícia boa. Eu sempre gosto de fazer isso. Comece com uma notícia boa. E até para se você tiver pessoalmente, agora a pandemia não dá, né? Mas tem uma técnica, pega uma bolinha e joga a bolinha para você. Conta aí, Caleb, começa com uma coisa boa. Estudos provam que quando você vai começar uma reunião, e pode ser uma reunião dura de venda, de resultado, se você começa dando voz para que todas as pessoas compartilhem uma coisa boa que aconteceu na sua semana, no seu final de semana, eles já se tornam muito mais receptivos a qualquer notícia que você for dar. Quebra aquele gelo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sensacional essa dica, hein? Começar logo a segunda-feira, que geralmente é um dia que tá todo mundo assim, vem às vezes no final de semana, a pessoa tá se preparando para começar a semana, na segunda-feira é um dia já mais tenso, por excelência, já começar com esse hábito, né? Diferente de tudo que a gente tá acostumado, né? Sempre, eu achei sensacional, eu acho que fica uma boa dica pra gente implementar no nosso dia a dia de trabalho. Diga aí, Caleb, eu te cortei sem querer. São os dessa de vez em quando a gente... Não, mas o que você falou de compartilhar o que a gente faz e somar para a vida das pessoas é muito bacana. Um exemplo disso é esse canal aqui. As pessoas não nos veem, né, no dia a dia, por exemplo, eu chego no meu trabalho, vou fazer as minhas atividades, tudo bem, eu sou um profissional ali e tal. Aí quando eu viro pra pessoa, eu falo: poxa, eu tenho Você já ouviu falar de podcast? Você escuta podcast? Aí algumas pessoas: eu escuto. Outras pessoas: o que é podcast? E aí você explica e fala: eu tenho um podcast, cara. Tem, procura aí, coloca aí, Canal Clima. E a pessoa procura, você vê a cara de surpresa na pessoa, você fala: nossa, olha que legal, você aqui, tá, vou acompanhar. É muito legal isso, porque as pessoas te veem como um profissional, como alguém que vai ali resolver um problema, vai dar um apoio em alguma coisa, vai dar, sei lá, né, dar uma direção para alguma coisa. Mas quando você mostra um pouco do seu outro lado, daquilo que você tem, né, às vezes até do seu pessoal, as pessoas, elas te veem de uma outra forma, e você consegue ter, como diz, não sei se a palavra certa seria a mais adequada para colocar, mas você tem aquele rapport, né, melhor, você tem a conectividade melhor, e também você soma muito para a vida das pessoas, né, não só a questão do canal, mas quando eu entro em outros assuntos, né, e começo a contar coisas da minha vida e tal para algumas pessoas,
E elas começam a olhar assim, mas faz sentido, né? Poxa, você fez isso, então eu posso fazer também. E aí você começa é como se fosse um rio, né? Você começa a jorrar na vida das pessoas que estão um pouco mais abaixo. E aí, às vezes você vê até as pessoas começarem a fazer hábitos que você fazia, elas começam meio que te imitar. Vou contar só um exemplo rapidinho que eu achei super engraçado, mas tinha um rapaz que trabalhava me ajudando, e aí eu sempre fui assim, né, de trazer a pessoa mais para perto, para tal, e mostrar algumas coisas, sempre estar conversando, às vezes falo coisas da vida, às vezes um assunto desse aqui, né, e sempre tive isso comigo ali com a equipe que eu trabalho. E aí eu comecei a notar, né, que quando ele chegou para mim ele era bem fechadão, assim, e tal. E eu sempre, quando eu tô andando, né, nas empresas que a gente vai, cumprimento todo mundo, eu aprendi isso me deixa à vontade. Então eu chego, cumprimento a pessoa que está na portaria, e daqui uns dias eu estou conversando com ela. Então eu chego, vou bater um papo com a pessoa que está na portaria, né? No corredor, eu estou andando em um corredor e tal, eu dou um bom dia, uma boa tarde, e vou fazendo isso com todo mundo, né? Isso aí já é um hábito meu. E aí eu percebi que o rapaz começou a fazer isso, né? E um dia eu passando, ele, bom dia, e é legal, porque é algo que eu já fazia, ele viu que era legal, né, a minha didática, ele viu o espaço que eu ganhava, ele viu como é que eu ficava mais à vontade para conversar com as pessoas, né? Às vezes que eu precisava de alguma coisa, eu ia lá naquela pessoa que eu estava batendo um papo de manhã e tal. E ele começou a fazer isso, então é muito bacana. Então, às vezes, essa ideia da gente abrir um pouco a nossa vida, né, para as pessoas, compartilhar coisas que são relevantes, faz muito sentido no nosso dia a dia de trabalho. Olha lá, Mari. Conta coisa boa. Eu vou usar isso aí, eu tô anotando muita coisa bacana aqui hoje. Não, na verdade, eu também tô ouvindo aqui, tô anotando mentalmente os conselhos e as dicas, porque são sensacionais, principalmente quando se você, por exemplo, num nível que você tá liderando uma equipe, né, até bom, a Juliana, né, é mais do que, sabe muito mais isso do que eu, mas você passa a ser essa referência e é uma maneira de você ser visto como um líder, como alguém mesmo, a ser seguido, alguém que pode ser confiar, em quem as pessoas podem confiar, e uma maneira de você trazer as pessoas para perto de você, né? Porque a liderança, sem trazer as pessoas para perto de você, você também não consegue exercer o seu papel, a sua função de líder, né? Então é fundamental o que a Juliana falou, o engajamento da equipe, elas precisam ver valor, se sentir que podem confiar em você, na instituição, né? Para que todo mundo possa trabalhar junto no objetivo que é, né, sei lá, seja a empresa crescer, seja conseguir novos contratos, né, seja lá qual for o ambiente em que você trabalhe, né, seja aquilo que você faça, você tem que ter essa mistura, né, você tem que ter esse negócio homogêneo, assim, né. A gente está chegando no final, né, desse podcast, que foi incrível, agradeço o conteúdo que você trouxe pra gente, todas as suas vivências, as experiências que você teve, agradeço novamente. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho ou alguma vivência, né, que você teve, que você acha importante passar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu queria que você trouxesse uma vivência nesse sentido. Bem, eu acho que eu falei várias coisas, né, durante todo esse tempo desse podcast aí, são várias dicas, né, conselhos que eu poderia dar para as pessoas, mas eu queria ressaltar, assim, a importância de entender o processo, a importância de você fazer as escolhas na sua vida e não desistir dos seus sonhos, isso é muito importante. Escolhas fáceis te levam a uma vida difícil, mas as escolhas difíceis vão te levar para uma vida fácil. Então a gente precisa entender os processos, passar pelos processos, e não desistir. A gente escuta muito falar sobre resiliência, mas isso é resiliência, você entender o processo e passar por esse processo. Uma outra coisa que eu aprendi é que a pessoa que mais vai te motivar na sua vida é aquela que você vê no espelho. É você mesmo. Ninguém pode te motivar. Outras pessoas podem te inspirar, mas quem vai te motivar é você mesmo. Então, sempre que eu tô, às vezes, meio desmotivada, meio cansada, eu vou pra frente do espelho e falo, Juliana, escolha o seu difícil. Eu gosto de frases de afirmação, isso é super importante, né? A gente trabalhar
com essas palavras mesmo, essas frases de afirmação, isso sempre vai me motivar. E uma outra coisa também, que essa eu não posso deixar de falar, toda vez que você escutar um não, transforme, ressignifique esse não. Lembra o não lá que meu pai falou? Quando eu comecei a trabalhar, que eu não ia dar conta, eu ressignifiquei isso para mim. Então, não permita que ninguém diga onde você vai chegar, onde você não vai chegar. Isso é só você que pode fazer. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E agradecer de coração. Estar aqui para mim foi uma honra, um papo delicioso. Ficaria aqui muito mais tempo. Se tiverem qualquer outra oportunidade, contem comigo. Muito bom falar com vocês dois, Caleb e a Mari, são pessoas incríveis. E parabéns mais uma vez por esse projeto. Tenho certeza que vocês estão inspirando muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui. É isso aí. Juliana, muito obrigado por você estar aqui hoje. Ariana também, muito obrigado. Nada. Bom, pessoal, a gente está encerrando hoje mais um podcast, nosso 10º episódio. Se você chegou até aqui, queria que você desse aí um like, dá um comentário aí, deixa uma mensagem para a Juliana, né? Depois acho que ela vai gostar muito de estar lendo aí as mensagens aí da galera, né? Eu quero de verdade agradecer, Juliana, por você ter dedicado esse tempinho de estar conversando com a gente. Com certeza somos muito, muito mesmo, né? Tanto para nossa vida pessoal, eu aqui já fiz minhas anotações, né? E vou aplicar muitas do que eu aprendi aqui, quanto também está somando para a vida do pessoal que assiste e também para a história desse canal, né? Eu queria ressaltar que eu acho que a Mari já até falou com você no começo, né? Mas eu não tinha ideia do que ia acontecer com esse canal, né? Quando a gente começou, para mim era, vamos fazer um podcast e tal. E eu sempre tive a ideia de melhorar o espaço onde eu estou, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Eu aprendi que nós temos que ser capazes de mudar o lugar onde você está. Se você não muda o lugar onde você está, se não muda a casa onde você mora, poxa, como é que você pode fazer outras coisas grandes, né? Você não consegue arrumar a cama que você dormiu, como é que você vai ter grandes... Eu tô decidindo agora! Arrume sua cama. Então, eu sempre quis fazer isso. E quando a Mari falou, poxa, vamos fazer um podcast, eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade de somar, né? Mas eu não sabia onde a gente ia chegar, né? E nesse mês de Outubro Rosa, né, foi muito maravilhoso pra gente, mas no decorrer, né, a gente já tem aí 10 podcasts gravados, mais alguns vídeos técnicos sobre engenharia, sobre a área de refrigeração e tal. A gente estava com uma série de vídeos até de uma pausa, mas foi muito bom tudo que a gente fez aqui, sabe? E trazer pessoas que somam para o mercado, né? Trazer pessoas que têm experiência e ver o quanto essas pessoas são flexíveis a ajudar o próximo, né? Então, eu queria incentivar as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui ou nos ouvindo, a também ter essa flexibilidade, porque você aprende mais, você cresce mais quando você ensina, né? Você aprende quando você lê, você aprende quando você escuta, mas quando você ensina, quando você doa, você aprende e cresce muito mais. Então, mais uma vez, queria agradecer, Juliana, por estar aqui. Mari, também muito obrigado pela oportunidade desse podcast. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, encerrando. Mari, você quer falar alguma coisa? Eu já estou encerrando tudo aqui. Você quer eu só... Na verdade, assim, eu quero agradecer novamente, dizer para a Juliana que eu estou muito feliz, muito honrada de tê-la aqui como entrevistada. Eu acho muito bacana, né? Gostei muito de entrevistar, agradeço demais por você ter se disponibilizado a vir participar desse projeto com a gente. Também quero dizer que obrigada, Caleb, também, porque quando eu te convidei, agora já que a gente começou aqui com a rasgação de cena, eu te chamei porque eu sabia que você era uma pessoa que ia topar. Eu não sabia necessariamente, assim, aonde a gente ia conseguir chegar, mas eu tinha certeza de que ia gerar um bom resultado. Então eu te chamei porque eu acreditava que você era uma pessoa competente, confiável, para abraçar esse projeto junto comigo, entendeu? Então, foi isso, assim, os trabalhos que a gente desenvolveu antes de começar esse projeto me mostraram que eu poderia confiar em você, porque eu queria fazer algo, embora fosse assim, era tudo novo para mim também, mas eu queria fazer com alguém que eu pudesse contar, entendeu? Que fosse tão ponta firme quanto eu sou quando eu me proponho a fazer alguma coisa, entendeu? Seja lá o que eu faço, eu me proponho a fazer e eu queria alguém que tivesse esse perfil. Então foi por isso que eu também te convidei, mas é isso. Tamo junto. Pode vamos continuar.
Vamos continuar trabalhando, vamos continuar trazendo pessoas que influenciam e vamos mudar o nosso mercado, né? Esses vídeos não vão ser finitos, né? Eles vão ficar aí na internet e que várias pessoas possam assistir e aprender. Isso aqui é muito mais sobre visualização, muito mais sobre curtida, né? É um pouquinho de transformação da vida das pessoas. Pessoal, muito obrigado por estar aqui, nos ouvindo, nos assistindo. Foi um prazer essa conversa. Foi um prazer fazer esse Outubro Rosa. Essa ideia foi maravilhosa. Trouxemos mulheres assim, que influenciam de verdade o nosso mercado. Se você é homem e tem a sua esposa, tem a sua filha, tem aí alguma mulher aí que você quer inspirar, mostre esses vídeos, mostre esses exemplos que nós trouxemos aqui. Se você é mulher, pega o exemplo dessa mulherada que veio aqui, mulheres que começaram pequenas e hoje são aí potências no nosso mercado, estão aqui influenciando, né? Então aí siga esses exemplos e vamos fazer o nosso planejamento, vamos crescer porque a gente pode dar certo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Até a próxima, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu. Obrigada. Falou, pessoal. Mm-hmm.